As eleições municipais no Brasil de 2020, marcadas para outubro, serão adiadas? Pode ser que sim. Mais de 60 países tinham eleições marcadas para 2020. Muitos adiaram. Claro que alguns tinham eleições marcadas para abril. Evidentemente, abril, o auge da pandemia, não poderia haver eleições. Mas vamos ver o que pode acontecer no Brasil. No Brasil, todas as datas do calendário eleitoral remetem ao dia da eleição. São datas de tantos dias, tantos meses e tantas horas antes e depois da eleição. Ou seja, o ponto central é a eleição. A eleição sempre é marcada para o primeiro domingo de outubro do último ano dos mandatos ao qual está ocorrendo o pleito. Ou seja, esse ano, 4 de outubro. Bom, por que é importante a gente saber isso? Porque antes da eleição, várias datas têm acontecimentos importantes, prazos importantes para a eleição. E não podendo acontecer um desses eventos, compromete a eleição. O principal entrave para a realização da eleição no dia 4 de outubro é a obrigatoriedade de que os partidos realizem convenções com participação dos seus filiados entre 20 de julho e 5 de agosto. Ou seja, nesse prazo, os partidos devem realizar esse ato democrático de escolha dos seus candidatos. Claro que cada partido tem o seu estatuto e define como que isso ocorre, mas acredito que, na maioria dos partidos, não há espaço para que essa convenção ocorra de forma virtual, eletrônica ou por telepresença. As convenções devem ter a participação dos filiados. Essa participação tem que ser presencial e pressupõe uma aglomeração e um encontro de pessoas. Assim, se os efeitos da pandemia durarem até agosto, mais precisamente 5 de agosto, está comprometida a realização das eleições no Brasil em outubro de 2020, pois não teríamos prazo para realizar as convenções de escolha dos candidatos suficiente de acordo com a legislação eleitoral. O que é a realidade que temos agora? A previsão que se tem para o pico da pandemia é abril, maio de 2020. Todos os esforços do Ministério da Saúde e das secretarias de saúde de todo o Brasil são no sentido de abaixar, de diminuir a curva da infecção. A gente achatando essa curva da infecção prolonga a infecção no tempo. Prolongando a infecção no tempo, há grandes chances de a pandemia se estender até agosto. A pandemia se estendendo até agosto, inviabilizaríamos a realização das convenções, o que inviabilizaria a ocorrência da própria eleição. Assim, creio eu que as eleições devem ser adiadas. Talvez não para o ano que vem, mas com certeza adiadas de outubro. Talvez possam ocorrer em novembro ou dezembro, dependendo do grau e do tamanho e do tempo que vai durar a infecção do Covid no Brasil. Ontem, no dia 6 de abril, o TSE publicou uma notícia em seu site informando que formou um grupo de estudos para saber quais são os possíveis impactos que a pandemia do Covid-19 vai trazer na eleição de 2020. Ou seja, o próprio Tribunal Superior Eleitoral já colocou em dúvida a realização da eleição. Eu sou muito preocupado com essa questão de fake news. Eu vou mostrar para vocês a notícia no site. Veja aqui o site do TSE. Está aqui o endereço. Presidente do TSE cria grupo de trabalho para projetar impactos da pandemia do novo coronavírus na realização das eleições de 2020. Olha a data, 6 de abril, às 9h55. O próprio TSE expediu uma portaria 242 de 6 de abril de 2020,
que eu vou ler uns trechos para vocês aqui que são importantes. Considerando isso, texto da portaria. Considerando a evolução do cenário causado pela pandemia da Covid-19 e a incerteza quanto ao período de duração da calamidade pública, considerando a diversidade de ações e restrições aplicadas ao âmbito das unidades da Federação, na esteira das orientações das autoridades sanitárias, e considerando a necessidade permanente de reavaliação das condições materiais da Justiça Eleitoral para realizar eleições no ano em curso, ou seja, considerando a dúvida quanto à realização das eleições em outubro de 2020. Resolve, e aí já no artigo 1º, o artigo 1º da resolução, fica instituído grupo de trabalho para compilar dados e projetar os impactos de pandemia do novo coronavírus nas atividades da Justiça Eleitoral vinculadas às eleições do corrente ano, em especial quanto às condições materiais para sua implementação. Ou seja, a partir dos próximos dias teremos notícias concretas oficiais do TSE sobre a decisão dele, Tribunal Superior Eleitoral, sobre a realização das eleições de 2020 em 4 de outubro. Ok? Vou deixar em algum lugar aqui, ou quem quiser me mandar mensagem pode me mandar, espaço para dúvidas sobre esse tema. Dúvidas sobre eleições de 2020. Responderemos nos stories também.